Fala galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns dos meus trabalhos antigos para ver a questão de erros, ver o que poderia ter sido melhorado na época, né? Até para servir de exemplo para vocês mesmo a diferença dos meus trabalhos dessa época para a diferença do meu trabalho hoje em dia. Questão de pigmentação, questão de encaixe, questão de detalhes. Falando de uma maneira, avaliando realmente, né? Isso aí a gente vai ganhando com a experiência, então vamos lá. Bem, salvei aqui, esse aqui é o meu Instagram, tá? Salvei aqui, esses itens estão até arquivados. Mas vai ser bacana de mostrar pra vocês. Vamos começar por esse. Bem, na época, foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz. Na época é o seguinte. O que tem de errado nessa tatuagem, Gabriel? Olha como que tá a proporção, o encaixe do trabalho. Tá vendo que tá sobrando essas bordas aqui? Ela deveria ter sido um pouco maior se esse símbolo chegasse até aqui assim e essa taça chegasse até aqui embaixo, ficaria muito melhor o trabalho, entende? Tem algumas partes outras também que tá um pouco torto, tá vendo? Não tá horrível não, mas assim, poderia ter ficado melhor, tá? Então em questão de proporção, principalmente, foi o que mais atrapalhou nesse trabalho. Em questão de pigmentação, depois de cicatrizado, o trabalho ficou bom, ficou bacana, vi recentemente. Mas assim, precisaria melhorar esse encaixe aí, coisa que eu não estudava na época, mas não aplicava, beleza? Então vamos pro próximo. Esse aqui foi alguns prints que eu tirei dos meus trabalhos antigos. Bem, se você avaliar aqui, esse aqui foi o primeiro leão que eu fiz. Olha só. O que tem de errado nele, Gabriel? Vamos lá. Quando a gente caracteriza um trabalho realista, o trabalho deve ser feito sem linhas e sem marcações. Principalmente é isso. Isso caracteriza um trabalho realista. Beleza? Então o que quer dizer? Bem, olha essas linhas aqui. Tá vendo? Muito marcadas, muito. Não tem uma sombra para disfarçar elas. Tem que ter linha assim, um trabalho realista. Mas não tem nenhuma sombra aqui atrás delas para disfarçar elas. Isso causa efeito de desenho, não é um efeito bacana no realismo, tá? Olha esses olhos, tá vendo como que o olho tá diferente do outro? A bolinha desse olho tá aqui em cima, esse aqui tá aqui no meio. Não tá bacana, tá? Tá bem caricato o desenho, não tá realista, entendeu? Tudo marcado, textura tá ruim, os fios estão bem marcados. O que deveria ser feito aqui é o seguinte: ajustar esse olho, ajustar esses dentes. Esse olho aqui também, ó, o cílio está muito grande. Parece que está meio desproporcional, né? Meio distorcida a imagem. Então, eu preferi fazer comigo mesmo, gente, essa avaliação antes de fazer com os outros. Pra falar, pô, você está criticando alguém, mas não se critica. Avaliação. A época o trabalho era assim, gente. Felizmente. Felizmente hoje em dia tá bem melhor. Tá? Então, o que eu melhoraria nesse trabalho é isso. Fazer mais textura, ajustar esse olho, disfarçar mais essas linhas. Fechou? Esse na época. Na época eu gostava bastante desse trabalho, mas hoje eu vejo que não tá bom. O que não tá bom nele? Repara que a linha tá meio tremida, tá vendo? O que caracteriza isso, Gabriel? Pra quem faz tatuagem. Velocidade de máquina de batida de agulha, tá? Que é pra você ir com a máquina ali mais lenta, você vai pigmentar mais retinho, porque ali é uma parte do corpo mais flácida, pra não ficar esses tremidos. Olha como que tá tremido aqui, ó. Aqui tá tremido.
aqui tá tremido. O trabalho cicatrizado depois ficou bom, não saiu nem nada não, mas ficou assim, entende? Poderia ter ficado bem melhor, tá? Então, vai com a batida de agulha mais lenta, vai com uma... Isso aí é experiência também, é muito fazendo, gente, não tem muito pra onde correr não, por mais que eu te explique isso, você vai entender só como que é a pele na prática. Estica bem a pele, vem com a agulha bem lenta, devagarzinho pra pigmentar bem, tá? Mas assim, beleza. Olha esse. Esse aqui tá ruim, tá? Bem, isso aqui era pra ser um realismo, tá, gente? O que eu vou falar sobre esse trabalho? Primeiro, marcações de linha. Tá bem marcado, não tá legal. Tá bem pretão. Não é pra ficar assim, tá? Poucas diferenças de instituição de volume e sombra. O que significa? Tá vendo que parece que só tem dois tons na tatuagem? Tem um preto e esse preto médio aqui. Um trabalho bem feito normalmente tem uns 4 tons, pelo menos. Aqui você tá vendo só dois. Que é essa sombra clara e essa sombra média. Teria que ter uma sombra mais clara, outra mais clara ainda, outra talvez mais escura. E esse contraste faz o trabalho ficar muito mais bonito. Então, sim, deveria ter sido feito de outra maneira. Pigmentação tá até ok, tá? Os traços no geral estão bem feitos, olhando por esse ponto. Mas deveria ter sido feito diferente, tá? Nem era por falta de enxergar na época, era por falta de realmente entender o material que você está trabalhando, né? Se fizer dois pontinhos de um pingo de agulha no batoque, vir aqui com a linha já seria melhor do que fazer essa linha preta, enfim. Mas fica isso aí para avaliação do trabalho. Esse Jesus, cara, tá ruim, tá vendo? O que acontece? Olha só como que o nariz dele tá desproporcional. Faltando preto aqui no nariz, mais definição no nariz. A boca parece que tem um tom só. Deveria ter pigmentado mais esse preto aqui do rosto, tá? Faltou divisões de tom, tá tudo num tom só, não tá bacana. A coroa tá até maneirinha, mas assim, ainda tá bem marcado os traços. Gente, eu tô falando especificamente de um trabalho realista, que era o que eu queria ter feito na época. Então, não tá bacana não. E no geral é isso, galerinha. Agora eu vou mostrar como que tá meus trabalhos hoje em dia. Ah, já tá mostrando ali, será? Tá, vamos lá. Meus últimos trabalhos. Deixa eu ver se aqui eu mudo. Tá, fechou. Deixa eu voltar aqui. Bem, vamos pegar aqui meus últimos trabalhos. Ô Leão, reparem que tá mais proporcional, tem mais contraste, tem diferentes tipos de volume. Aqui você enxerga um tom, aqui outro tom, aqui outro tom, aqui mais claro, aqui outro tom, aqui outro tom, aqui mais pretão, tá? Assim, tá bem melhor comparado daquela época, vocês não concordam? Então, fica aí, gente. Olha,
tá mais proporcional, o olho tá proporcional. A textura tá mais bem feita, tá vendo? Olha, pontilismo aqui, olha o espelhinho, tá vendo? Então o trabalho tá com mais qualidade. Vamos pegar outro. O último que eu fiz ontem. Olha, tem mais preto, tem mais diferenças de tons. Olha aqui. Mais texturas. Tá mais impactante o desenho olhando, né? Tá mais encaixado, repara no encaixe. Tá pegando a parte toda do braço. Olha lá, tá mais encaixado. O trabalho tá melhor, tá mais encaixado. Os traços estão mais firmes, tá vendo? Lógico que sempre tenho que melhorar, né, gente? Mas fica aí de aprendizado. E conselho, né? Pra quem tá assistindo aí. Ficar mais ligado nessas questões. Olha aqui. Olha as linhas como estão mais bem feitas. E aqui eu nem apliquei branco. Tem mais contraste, o preto está no lugar certo, a luz está no lugar certo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá bem pigmentado aqui. É na pele artificial mesmo. Olha lá. O preto está bem pigmentado. E olha que tatuar na pele artificial é difícil, tá, gente? O Rag, né? Aqui ainda fiz alguns errinhos, tá vendo, com essas marcações? Diferente daqui. Mas assim, o trabalho em si ficou bom, porque ficou bem encaixado. Contraste, sombra, luz. Eu gostei. Aqui já tá cicatrizado esse Ragnar, tá? A parte de baixo que eu fiz de novo depois. Esse trabalho eu gosto muito dele. Olha a diferença de tons. Preto, médio, claro, luz. Preto, médio, claro e luz. Preto, médio, claro e luz. Então, isso dá um contraste na tatuagem. Tá vendo que a tatuagem está totalmente encaixada? Fica mais bonito, fica mais harmônico. Completa mais, encaixa melhor no corpo da pessoa. Então, gente, no geral é isso aí, tá? Mostrando aqui um pouquinho da minha evolução. Algumas coisas que eu faria diferente de hoje em dia, que fica de conselho pra vocês aí. E é bacana fazer isso, fechou? Tá aí meu Instagram, por favor sigam aí, se você gostou do meu trabalho, se quer acompanhar meu trabalho. Se inscreva aí no canal também, fechou? E tamo junto, galera, até o próximo vídeo, beleza? Abraço, hein?